fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és fiel. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Não cante isso com todo o seu coração, Ele é fiel. Da bondade de Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
Graça e paz, meus irmãos. Boa noite a todos. Vamos se colocar em pé. Vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor, meu Deus, eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pela vida de cada um que está aqui hoje, Pai. Te agradeço pela oportunidade, Senhor. O privilégio, ó Pai, de louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Eu sei que não são todos que têm esse privilégio, Paizinho querido. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio, Senhor, de ter a Tua palavra de livre acesso a nós, Paizinho querido. E que possamos ler, Senhor, e ouvir a Tua voz na nossa vida, Pai. Paizinho querido, que possamos estar sensíveis essa noite, Pai, para ouvir a Tua voz, que a Tua palavra, Senhor, entre em nosso coração e crie raízes em nosso coração, Pai. Que a todo momento possamos carregar, Senhor, a Tua presença conosco, não somente aqui na igreja, Pai, mas lá fora. Somos a Tua casa, Pai, somos a Tua igreja onde quer que estivemos, Paizinho querido. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é bondoso, misericordioso, Pai, e a Tua graça, Paizinho querido, a Tua graça sobre as nossas vidas, Pai, não somos merecedores. Vamos declarar todos juntos, Paizinho. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas.
agradecer aquele que nos provê, aquele que nos salva, aquele que está presente aqui. Oh, meus irmãos, vamos falar palavras de bênção, vamos adorar ao nosso Deus. Grande é o Senhor dos exércitos, grande é o Senhor da nossa vida. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Que nós seguimos, Ele é o nosso general. Nós não seguimos os conselhos desse mundo, não seguimos as tendências desse mundo, mas seguimos o nosso alvo, que é Cristo, só a Ele. Aleluia! Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos
Glória a Deus. Você pode dar um brado em adoração ao Senhor, amém? Glória ao nome de Jesus. Ele é o Rei dos Reis, o nosso Senhor, nosso general. Ele vai à frente, amém, queridos? Glória a Deus. Podeis tomar seu assento por um instante. Como é bom podermos louvar ao Senhor com liberdade, não é? Com intensidade. Que bom que você está aqui para isso, viu, queridos? Meus irmãos, nós vamos continuar celebrando a Jesus, mas eu quero aqui aproveitar este momento para avisar aqui alguns recados, aquilo que vai acontecer ainda nessa semana, e gostaria muito da sua atenção. Por favor, preste atenção naquilo que vamos anunciar, quem sabe compete a você, tem a ver com você, você se encaixa, e quem sabe é uma oportunidade para você. Por exemplo, todas as quartas-feiras nós temos aqui a manhã da oração, ou a manhã de oração às 6h30 da manhã, uma oportunidade singular, tão irrelevante, para quem pode estar aqui, se você tem disponibilidade às 6h30 da manhã para vir orar, em um período tão curto, tão breve, mas tão importante, tão intenso, seguido depois de um café, um tempo de comunhão, também muito gostoso. Se você pode estar aqui, se esforce, venha, faça parte. Toda quarta-feira, 6h30 da manhã, nós estamos aqui em oração. E eu quero aqui reforçar o aviso, um recado para os irmãos da terceira idade, os 60 a mais, aqueles que já estão aí no período já de experiência, de maturidade, não é? Você que tem disponibilidade nesta quinta-feira, às 14 horas, de estar aqui, te convido a fazer parte do encontro da Rede Fruto Maduro com os irmãos da terceira idade, com este tema, discípulos sempre, mostrando que realmente não importa a idade, mas sempre haverá oportunidade e necessidade de caminharmos como discípulos de Jesus. Então faça um esforço, esteja aqui. Você que tem um idoso em casa, alguém aí nessa faixa etária, encoraje, traga, para que faça parte desse momento tão especial. Nesta quinta-feira, dia 6, às 14 horas, tá certo? Queridos, nós estamos aí com as arrecadações já acontecendo para o bazar missionário. E eu quero desafiar você que tem aí roupas, calçados e ainda em bom estado, mas que você não usa mais e quem sabe não tem nem perspectiva de usar, mas você pode abençoar a vida de alguém. O bazar missionário é uma rica oportunidade para você então abençoar alguém. Nós estamos arrecadando aqui na igreja, seja nos cultos, na secretaria, durante a semana, mas faça parte disso, se engaje, tá certo? Nos ajude também divulgando. Breve nós vamos aí apresentar uma data específica para o bazar acontecer. Por hora é a oportunidade de doarmos, de arrecadarmos, e você pode nos abençoar desta forma, tá certo, meus queridos? Quero aqui reforçar sobre o encontro de casais. Nós temos casais aqui ou não? Tem? Cadê os casais abençoados? Oh, glória! Talvez você não está aí com seu cônjuge, mas você está representando. Você que ainda não fez a sua inscrição para você, para o seu cônjuge, para o encontro de casais, ainda há oportunidade, ainda há vagas. Vai acontecer do dia 26 a 28 de setembro deste ano, na praia de Caiobá, tá certo? Há um investimento aí a ser feito, então tem tempo para você se preparar, se organizar, há opções aí para você, tá certo? Uma melhor maneira para você se organizar, mas é importante que você faça a inscrição, não perca essa oportunidade. Se você pode, se você tem a possibilidade, faça, se engaje, converse com a equipe da rede de casais. Ali no balcão nós temos as inscrições, fichas ali, você pode também se dirigir lá, ter maiores detalhes, maiores informações, mas é uma rica oportunidade para você investir no seu casamento, para a glória do Senhor. Amém, casais? Glória a Deus, meus irmãos. Queridos, nós estamos na noite da esperança, e antes de falarmos do dízimos e ofertas, eu quero lembrar que nós sempre oramos e temos como um direcionamento a campanha de 7 semanas. Não tem nada mágico no número 7, não tem nada, digamos aí, mágico nas 7 semanas, é apenas um entendimento de que é algo especial, baseado aí na palavra de Deus. O número 7 significa muito aí na Bíblia, mas apenas temos como um direcionamento, uma constância na oração, na busca ao Senhor. Então você tem a oportunidade de participar das campanhas ao final da pregação, depois da pregação, haverá um tempo de oração aqui, em que nós oramos com você e por você, mas você tem a oportunidade de pegar esse marca-página aqui,
que temos aqui atrás, nas pontas do púlpito, e você pode retirar. Nele você pode então selecionar a semana que você está na campanha e também a data que você começou e o propósito ao qual você está orando e buscando ao Senhor. Se você quiser, faça isso. Quem sabe quando você vir para trazer as suas ofertas, seus dízimos, você já pode recolher e já colocar na sua Bíblia e assim passar a utilizá-lo, tá bom? Queridos, vamos ficar em pé. Nós vamos continuar celebrando ao Senhor também com os nossos dízimos e ofertas, que é o nosso louvor financeiro. E eu quero aqui deixar você que nos visita, você que não é membro aqui, mas está aqui com muita alegria, nos dando a alegria da sua presença, da sua companhia. Não se constranja, fique à vontade entre nós nesse momento também. Não é nada obrigatório, não é uma exigência, mas muito pelo contrário, nós dizimamos, nós ofertamos na igreja, como igreja, para a igreja, em nome do Senhor Jesus, seguindo a sua palavra. E você pode participar disso, se você quiser, sentir no seu coração. Tá bom, meus irmãos? Temos aqui as urnas para depositarmos os envelopes, QR Code na tela, ou lá atrás, por outra opção. Oremos ao Senhor, feche seus olhos. Pai, nós te louvamos por essa noite. É uma noite especial, acima de tudo porque o Senhor está aqui. É ao teu nome, Senhor, que damos glória nesta noite, neste lugar. É ao Senhor que nos dirigimos, que esperamos e depositamos a nossa fé. Que os nossos olhos estejam totalmente voltados em Ti, nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, toma o Teu lugar, Pai, em nossos corações. Toma o Teu lugar em nossas mentes. Toma o Teu lugar em nossas emoções. Toma o Teu lugar, Senhor Deus, a centralidade nesta noite. E que o Teu nome seja engrandecido em cada ato deste culto. Também agora, Senhor, quando louvaremos a Ti com os nossos recursos, que o Teu nome seja engrandecido através desta atitude em cada vida, em cada família, em cada lar aqui representado, em o nome de Jesus. E quem crê diz, amém. Vamos celebrar o Senhor, meus irmãos. Declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro que a esperança e liberdade clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma e depressão, ansiedade, medo, saio agora, clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas,
Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Levante suas mãos e declare: Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Graças a Deus pelas suas misericórdias. É a causa de não ser consumido, mas se renova a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Nós cremos na presença do Espírito Santo de Deus, vai continuar incendiando nossos corações nessa noite, amém, igreja? Aleluia, pode tomar seu assento, por favor, queridos. Glórias a Deus, mais uma vez, estendemos nossa gratidão, nossas saudações a todos, irmãos, sejam bem-vindos, que alegria estarmos juntos nessa noite, noite da esperança, para uma palavra de Deus aos nossos corações. Queremos louvar a Deus. Obrigado, irmão Sérgio Louvor, pela sensibilidade, esse ambiente tão maravilhoso de adoração ao Senhor. A chuva está caindo, mas virá uma chuva de bênçãos nessa noite em nome de Jesus. Amém, queridos. Nós teremos alegria nessa noite, irmão, receber a palavra de Deus através de um servo do Senhor. Quero chamar aqui o João Lucas, mais conhecido como Cajão pela grande maioria, mas aqui um servo de Deus, precioso. Ele foi desafiado a compartilhar conosco uma palavra. Quem não conhece é o João Lucas, filho do Marcelo, da Regiane e irmão da Julinha, né? Está aí toda a família preciosa, envolvida, engajada, serva de Deus, servos do Senhor. E eis aqui um servo do Senhor que nós temos uma confiança na presença de Deus sobre a vida dele. E temos certeza que o Senhor falará tremendamente conosco, porque a palavra dele é poderosa, e eu creio que vai usar a vida do João Lucas para ministrar aos nossos corações. Amém. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor, nosso coração está com sede e fome por mais da tua presença. Queremos, ó Pai, necessitamos da revelação, do entendimento, não para uma sensação, mas sim, Senhor, para um propósito a qual o Senhor nos chamou. Nós te louvamos, ó Pai, pelo privilégio que temos de ouvir a Tua palavra nessa noite. Até aqui louvamos a Ti com liberdade, com alegria,
e queremos ouvir a Tua palavra com muito temor. E oramos que o Senhor venha, Senhor, remover toda e qualquer distração, aquieta nosso coração para Te ouvir agora, remova qualquer preocupação, qualquer ansiedade. Nós oramos, Senhor, aquieta nosso coração para ouvir a Tua palavra, e nós oramos, Senhor, usa a vida do Teu servo nessa noite, a vida do João Lucas, Pai, como instrumento nas Tuas mãos, para compartilhar a palavra a qual o Senhor já gerou no seu coração. Nós oramos e os abençoamos, em o nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Queria agradecer primeiramente ao pastor Rodrigo, pastor Valdemar e o conselho da igreja por estar dando o privilégio de estar aqui nessa noite pregando. E nós vamos continuar seguindo o nosso tema sobre lições de esperança. E hoje a pergunta é sobre esperança de uma reconciliação com o Senhor. E a principal questão de hoje é: será que existe essa esperança? Será que se eu pecar, me afastar de Deus, ainda existe uma esperança de eu voltar? Será que se eu me afastar dele, ir para o mais longe possível, e o meu coração ansiar por voltar para perto dele de novo, será que ele vai me aceitar de volta? Será que ainda existe essa esperança em nossos corações? Então, para a gente descobrir e saber sobre essa questão, nós vamos ver um pouco sobre a história de um grande discípulo, que é muito conhecido por nós, que é Pedro. Então, abra sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 5. Pedro, ele é muito conhecido por nós como alguém, às vezes, muito esquentado, um discípulo que viveu muitas coisas com o Senhor, ele andou sobre as águas, ele viu muitos milagres acontecerem, mas hoje a gente vai ver um pouquinho de como essa história começou. E como eu falei, lá em Lucas, no capítulo 5, a gente vê onde Jesus encontrou Pedro pela primeira vez. Também, se você quiser, pode acompanhar pelo telão. Então, vamos à leitura. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Primeira coisa que a gente tira desse texto é aonde Jesus encontrou Pedro, onde ele estava ministrando, que é no lago de Genezaré. Aqui a gente tem uma foto de como é esse lago, e é importante guardem tanto o nome quanto a maneira que é esse lago. Então, como eu falei, guardem essa informação, ela vai ser importante no final. Então, onde que Jesus encontrou os discípulos pela primeira vez? No lago de Genezaré. Então, beleza, vamos dar continuidade. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Vamos destacar essa última frase que Simão fala: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Simão, a gente vai ver durante essa palavra que ele é muito parecido com a gente. Aqui mesmo demonstra como que muitas pessoas conheceram Jesus pela primeira vez. Aquele primeiro encontro em que Jesus ele nos envergonha de uma maneira boa. A gente vê a santidade dele e percebe que a gente não é nada. E com Pedro era da mesma maneira. Ele viu, ele na verdade passou a noite toda pescando e não pegou nada. E quando ele viu o poder de Jesus e a autoridade de Jesus, a primeira reação dele foi se prostrar aos pés de Jesus
e declarar que Jesus se afastasse dele, porque ele é um homem pecador. E, como eu falei, é muito parecido com a gente. Quantas vezes no nosso primeiro encontro com Jesus, alguns já fazem anos, outros algumas semanas, mas é aquele primeiro encontro que Jesus ele nos quebra, faz derramar lágrimas dos nossos olhos e nos quebra. E a reação de Jesus, quando Simão disse isso, foi a seguinte: Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. A primeira coisa que acontece quando a gente se rende aos pés de Jesus, se prostra à santidade dele, é que Jesus, ele nos dá um propósito de vida. A partir do momento que Pedro se rendeu aos pés de Jesus, se arrependeu, reconheceu que ele era um pecador, Jesus o perdoou e, além disso, lhe deu um novo propósito de vida e um motivo pelo qual viver. Pedro já não era mais só um simples pescador. Ele foi chamado para pescar homens, para trazer pessoas a Jesus. Só que ele só foi capaz de começar isso porque ele abandonou sua velha vida. Como fala aqui, deixaram tudo e o seguiram. Para a gente viver o propósito que Deus tem para a gente, que Ele nos revela, pela misericórdia dEle, é necessário um sacrifício. Não é apenas ir, é ir e largar tudo, deixar tudo que tem nas mãos. Porque aqui é uma pequena frase, mas tem que ministrar muito no nosso coração. Porque quando fala que deixaram tudo e o seguiram, foi literalmente tudo. O barco, a rede, era o sustento deles. Era a identidade de Pedro. Pedro e André eram conhecidos pelo quê? Por pescadores. E eles largaram não só o sustento, não só a forma deles ganharem dinheiro, ganharem um pão, mas eles largaram a identidade passada deles. Isso é importante de se guardar. E a partir desse momento, Pedro viveu muitas experiências com o Senhor. Aqui a gente tem algumas delas, que a primeira é sobre andar sobre as águas. Não precisa abrir, só se você tiver curiosidade, deixei ali para procurar, em caso tiverem curiosidade. Mas Pedro, nessa caminhada com Jesus, ele teve altos e baixos. A primeira, eu acho que é a mais famosa, pela qual a gente lembra, é quando Pedro andou sobre as águas, quando ele viu Jesus e pediu para ir até ele, e Jesus disse para ele ir. E Pedro, ele teve fé e foi, porém até certo ponto. Ele não teve fé suficiente para chegar até Jesus. Ele teve ousadia para ir, mas ele olhou para o lado errado e faltou fé para ele continuar. Ali a gente também vê sobre ele ganhar um novo nome. Jesus, nesse contexto, Jesus estava num lugar onde existia muita idolatria. E ele perguntou aos seus discípulos: quem que os outros dizem que eu sou? E aí os discípulos falaram: alguns dizem que o Senhor é João Batista, alguns dizem que o Senhor é Elias, alguns dizem que o Senhor é o profeta. E aí Jesus perguntou aos discípulos novamente: quem vocês dizem que eu sou? Pedro foi o primeiro a responder: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a partir desse momento, Jesus declara para Pedro que essa revelação que ele recebeu não foi meramente de carne, mas foi o Pai que revelou isso a ele. E a partir desse momento, Pedro ganhou um novo nome. Então a gente vê, ele teve essa experiência passada que não foi tão legal, mas agora ele recebeu um novo nome, uma nova identidade. Como ele recebeu um propósito de vida no começo da sua conversão, aqui ele também recebe algo mais. Que Jesus fala que em cima dessa pedra ele edificará a sua igreja. Então, Pedro foi quem começou a igreja primitiva. Foi um dos grandes nomes lá em Atos. Só que para a gente chegar no Pedro de Atos, o Simão tinha que sumir um pouco mais. E aqui nessa época, Simão ainda estava tomando conta de Pedro. E a última é repreende Jesus. Nesse contexto, Jesus estava perto da Páscoa, que significava perto da crucificação, e Jesus falou aos seus discípulos que ele teria que morrer, que era por um propósito, e Pedro repreendeu Jesus. Aqui a gente vê mais um pouco sobre o caráter de Pedro. Para o cara repreender Jesus, a gente vê que ele não era uma pessoa tão tranquila. E aí Pedro repreende, fala que para Jesus que ele não deveria ir para lá, que ele não deveria morrer, e Jesus repreende Pedro de volta, dizendo que aquilo era necessário. Então aqui, como eu falei no começo, aqui a gente vê que Pedro, em sua caminhada da fé, viveu altos e baixos, como a gente, novamente. A gente não vive só no pico da nossa fé.
Tem vezes, tem semanas, dias, até meses que a gente passa por dificuldades na nossa fé, que a gente acha que a gente está fazendo certo, como Pedro quando repreende Jesus, mas na verdade não é esse propósito que Jesus tem. Então, assim Pedro, assim como nós, vive picos de fé. Porém, aconteceu uma coisa que mudou a história de Pedro para sempre. E, infelizmente, não foi para melhor. Que Pedro, uma passagem muito conhecida, foi quando Jesus estava orando no Getsêmani, e Judas veio, beijou a face de Jesus, e os soldados vieram e pegaram Jesus. Pedro, com seu temperamento bem tranquilo, foi lá e cortou a orelha de um dos soldados, mas Jesus foi lá, colou de volta, e os soldados levaram Jesus. E qual foi o posicionamento de Pedro em cima disso? Porque na ceia, um pouco antes do Getsêmani, Pedro falou que ele permaneceria com Jesus. E aí Jesus falou que Pedro negaria 3 vezes. E Pedro falou que não, que ele morreria se necessário, mas não negaria Jesus. Só que Pedro fez isso? Não. Quando confrontaram Pedro, ele negou a primeira vez se fingindo de desentendido. Não sei do que vocês estão falando, não conheço esse tal de Jesus. Na segunda vez ele afirmou novamente, não, eu não conheço esse tal de Jesus. E na segunda vez ele amaldiçoou a pessoa que o perguntou e falou mais uma vez que não conhecia Jesus. E aí quando ele caiu em si, ele percebeu o que ele tinha feito, ele lembrou das palavras que ele tinha dito para Jesus, e agora se tomou conta que ele não cumpriu o que ele disse, ele não viveu aquilo que ele disse. E lá em Mateus, no capítulo 26, no versículo 75, fala, e saindo dali, chorou amargamente. Sempre que a Bíblia dá uma ênfase em um certo sentimento, quer dizer que foi algo muito profundo, que foi algo muito intenso. Então, quando Pedro negou Jesus e caiu em si, percebeu esse erro que ele cometeu, ele chorou amargamente. Aquilo marcou profundamente a história de Pedro, porque a partir dali, Jesus ele foi julgado pelo Sinédrio, foi condenado, mesmo ele não sendo culpado, ele foi condenado, sofreu, foi crucificado, morreu, e depois de 3 dias ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele apareceu algumas vezes aos discípulos. Ele fez algumas aparições aos discípulos, mas e Pedro? Como que Pedro estava? Porque às vezes a gente lembra da história de Pedro e a gente só lembra das partes ruins, dele caindo, dele cortando a orelha de um soldado e dele negando ter Jesus 3 vezes. Mas a gente esquece que nós também negamos Jesus muito mais que 3 vezes. E não é só em uma situação, é no nosso dia a dia. E como que a gente nega Jesus no nosso cotidiano? Todas as vezes que a gente se envergonha dele, no nosso trabalho, escola, faculdade. Todas as vezes que a gente tem vergonha de falar sobre o nome de Jesus. Todas as vezes que as pessoas perguntam se a gente frequenta alguma igreja e por vergonha a gente não fala. Por quê? Porque, eu vou ser zoado como crentezinho. Não, se eu falar que eu frequento tal igreja, então as pessoas não vão me acolher mais. Eu não vou estar mais em certo grupo de amigos. E às vezes pode ser que você não diga nada, você não tenha negado Jesus pelas suas palavras. Mas e as ações? As nossas ações muitas vezes dizem mais do que a nossa própria fala. Às vezes a gente nega Jesus pela maneira como a gente vive. Porque a gente pode frequentar uma igreja, mas frequentar a igreja não significa ser cristão. Frequentar uma igreja significa que você está vindo a um lugar de domingo, terça, às vezes de quinta, de quarta. Agora, ser cristão verdadeiramente é suas ações, seus atos demonstrarem isso. E muitas vezes, na maioria das vezes, a gente nega Jesus nisso, nas nossas ações. A gente se diz crente, mas nossa forma de falar não demonstra isso. Porque às vezes sai um palavrão aqui, sai um palavrão ali. Mas eu estou em certa roda de amigos, por isso que às vezes eu solto um palavrão. Está negando Jesus nesse meio. Às vezes a gente nega Jesus de formas tão pequenas que a gente não percebe. Mas a gente nega Jesus muitas vezes. E aí a gente entra naquela primeira questão que foi falada. Depois de eu ter negado Jesus, e eu me arrepender disso, eu perceber esse meu erro e eu me arrepender,
será que existe alguma esperança? Será que existe alguma chance de Jesus me querer de volta? Será que existe alguma maneira de, assim, mesmo que eu me esforce ao máximo, eu consiga chegar até Jesus? Então, isso vai ser respondido a partir de agora, porque a gente vai ver como que foi a história de Pedro, depois que tudo isso aconteceu. Retomando, Jesus foi crucificado, morreu, ressuscitou depois de 3 dias e apareceu aos discípulos muitas vezes. Pedro, inclusive, foi um dos primeiros discípulos a ver o sepulcro vazio. Ele e João correram para ver, quando Maria avisou ele sobre isso. E Pedro viu o sepulcro vazio. Pedro sabia que Jesus tinha ressuscitado. Mas e depois Jesus apareceu aos discípulos. Então Pedro viu que Jesus tinha ressuscitado. Porém, Pedro ainda não tinha pedido perdão. Pedro ainda não tinha conversado com Jesus quanto a isso, porque Jesus sabia que Pedro tinha o negado. E o que acontece daqui para frente responde essa pergunta. Abra sua Bíblia lá em João, no capítulo 21. A gente vai ler a partir do capítulo 1, do começo do capítulo. Capítulo 21 de João, a partir do versículo 1. Jesus e a pesca maravilhosa. Esse título já nos é familiar. Então, vamos lá. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. Uma das primeiras coisas que a gente pode tirar disso é o que Pedro foi fazer ali. Pedro, primeiramente é importante a gente saber onde ele se encontrou, que é a margem do mar de Tiberíades. Só que guardem essa informação, eles estavam à beira do mar de Tiberíades, foi onde Jesus encontrou os discípulos novamente. E aí Pedro, ele foi fazer o quê? Ele foi pescar. E isso aqui pode passar despercebido, pode parecer algo normal, natural. Às vezes Pedro estava estressado, foi desestressar, foi pescar. Mas a gente entende o quê? Pedro, quando ele foi chamado, ele era pescador. Porém, depois de ter se arrependido, Jesus deu um novo propósito de vida para ele. Então Pedro não era mais um pescador. Pedro agora era um pescador de homens. Ele abandonou aquela vida. A gente vê, ele abandonou os barcos, ele abandonou o sustento dele, ele abandonou a antiga identidade dele para seguir Jesus. Porém agora, ele frustrado, depois de ter negado Jesus, ele está frustrado com o seu relacionamento com o mestre. Ele volta a pescar. Ou seja, isso significa o quê? Ele voltou para a velha vida. E novamente, muito parecido com a gente. Quantas vezes a gente não se frustra no nosso relacionamento com o Senhor? Quantas vezes a gente não erra com Ele e pensa, já estou no chão mesmo, para que eu vou levantar? Já estou sujo mesmo, para que eu vou me limpar? Jesus não vai me querer de volta. E a gente faz o quê? A gente faz como Pedro. A gente volta para a velha vida. E como eu falei, o interessante da gente guardar é a margem do mar de Tiberíades. Por quê? Eu vou mostrar uma foto do mar de Tiberíades. Aqui tem tanto o mar de Tiberíades quanto o lago de Genezaré. Existe alguma diferença? Não. Sabe por quê? Porque... Está errado, calma. Porque tanto o mar de Tiberíades quanto o lago de Genezaré, os dois são o mar da Galileia. Só mudou o nome. E beleza, por que isso é importante? Porque a gente entende que Pedro estava no mesmo lugar onde Jesus encontrou ele pela primeira vez. É o que a gente estava falando antes. Pedro, ele voltou. Ele não voltou só para a velha vida. Ele voltou a frequentar os antigos lugares. Pode ser que não fosse mais no mesmo lugar, exatamente, do Mar da Galileia. Tanto que o nome é diferente.
Muda até a denominação, não é mais um lago, é um mar agora. Porém, na essência, é a mesma coisa. E quantas vezes a gente não faz isso? Como eu falei, a gente se frustra em nosso relacionamento com o Senhor. A gente erra com Ele e acha que não tem mais volta. E a gente faz o quê? Volta para os velhos hábitos. Volta a frequentar os velhos lugares. Ah, mas eu não estou bebendo mais. Mas está frequentando um bar. Ah, mas eu não estou falando mais palavrão. Mas voltou a escutar certas músicas que trazem isso. Sabe, às vezes a gente tenta mascarar. A gente pensa que não voltou para a velha vida. A gente lembra do passado como o lago de Genezaré. E agora a gente dá a desculpa de que, eu não estou mais lá. Agora eu estou no mar de Tiberíades. Entendeu? É outra história. Eu estou afastado de Jesus? Estou. Mas eu não estou no mesmo lugar que eu estava antes. Na essência é o mesmo. Voltou a escutar as mesmas músicas. Voltou a frequentar os mesmos lugares. Voltou a andar com as mesmas amizades. Na essência é a mesma coisa. E como eu falei, quão parecida é a história de Pedro com a nossa. A gente se frustra. Em vez da gente buscar esse arrependimento, esse perdão, a gente se acostuma com a lama e permanece ali. Só que Pedro, ele nos ensina algo poderoso. Pedro, ele não permaneceu ali. Pedro, na verdade a gente vai continuar a leitura e a gente vai ver o que aconteceu com Pedro. Então vamos ler novamente a partir do capítulo 3, depois de eles falarem que vão com Pedro. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Primeira coisa, se a gente voltar lá no chamado de Pedro, aconteceu da mesma maneira. Eles passaram a noite toda pescando e não pegaram nada. Continuando. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Ou seja, novamente, muito parecido com aquele primeiro encontro que Pedro teve com Jesus. A gente já vê, a primeira coisa parecida foi que eles passaram a noite toda pescando e não pegaram nada. A segunda, alguém ao qual eles não conheciam pediu para eles lançarem a rede para o outro lado. E a terceira coisa que demonstra isso e eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Aqui a gente vê o quê? Que foi tudo muito parecido. Tudo muito parecido com o começo da conversão de Pedro. É tudo muito parecido, é o mesmo lugar, é o mesmo horário, a mesma situação deles não conseguirem pegar nada, pescando a noite toda. É a mesma pessoa que eles não conheciam, pedindo para eles lançarem a rede em outro lugar, e da mesma forma eles pescam uma quantidade gigantesca de peixe. É algo familiar. É algo que traz um sentimento nostálgico. E João percebe isso. Porque lá no versículo 7, o discípulo a quem Jesus amava, que é João, disse a Pedro: é o Senhor. Uma coisa que a gente pode tirar daqui é o quê? Não importa quão longe a gente vai para se afastar de Jesus. Não importa onde a gente caiu. A gente erra, Jesus não. A gente muda, Jesus não. Mesmo que Pedro tenha perdido Jesus lá no Getsêmani, Jesus ele permanece no mesmo lugar onde ele encontrou pela primeira vez. Da mesma maneira com a gente. Mesmo que a gente tenha perdido esse relacionamento com Jesus, mesmo que a gente tenha se afastado dele por um erro nosso ou por uma frustração nossa, eu quero que você saiba de uma coisa: Jesus ele permanece no mesmo lugar onde você o encontrou pela primeira vez. Ele permanece sendo a mesma pessoa que você encontrou pela primeira vez. E quando João declarou isso para Pedro, Pedro poderia ter pensado muitas coisas. Ixi, agora? Vou ter que prestar conta? Vou ter que fazer alguma coisa? Pedro poderia muito bem ter pedido para eles virarem o barco e sumido dali.
Pedro poderia muito bem ter pulado do barco e ido para outra direção. Pedro poderia ter feito de tudo, por medo de prestar conta a Jesus. Porque, novamente, é o que a gente faz. A gente sabe que Jesus está no mesmo lugar que a gente encontrou Ele pela primeira vez. Mas, às vezes, por medo, às vezes por insegurança de será que Ele vai nos aceitar novamente, a gente fica com medo de ir. Só que essa foi a reação de Pedro? Não foi. Porque a continuidade é assim: Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Pedro, como a gente falou antes, ele poderia ter pensado muitas coisas. Poderia ter pensado que Jesus o odiava depois de ter negado 3 vezes. E não só por conta da negação, mas por conta de todos os outros erros que Pedro cometeu. Pedro poderia ter pensado inúmeras outras coisas, mas o que Pedro fez foi se lançar. Ele se lançou do barco e foi ao encontro do Mestre. E a gente tem que fazer da mesma maneira. Se a gente quer voltar àquele primeiro amor, se a gente quer acender novamente aquela chama que ardia antes, mas que por conta de uma queda e de um erro nosso, essa chama se apagou, a gente tem que fazer como Pedro, é se lançar. Pedro se lançou sem se preocupar com como que Jesus receberia ele, porque Jesus, ele tem motivos para receber Pedro com raiva. Jesus tem motivos para ignorar Pedro. Por quê? Porque Pedro negou Jesus. Pedro disse que estaria ao lado dele e que morreria se necessário, que não negaria, mas que morreria se necessário, porém negou. Pedro não cumpriu a palavra dele. Pedro não teve fé para chegar até Jesus, enquanto eles estavam andando sobre as águas. Pedro repreendeu Jesus. Jesus tem muitos motivos para odiar Pedro, para repreender Pedro. E da mesma maneira é com a gente. Por quê? Porque a nossa vida espiritual não permanece aqui 100% do tempo. Às vezes ela cresce um pouco, às vezes a gente vacila com Deus, e isso vai acontecer porque a gente é humano e a gente é. E a nossa vida espiritual vem para cá. E a gente, em vez de voltar, a gente permanece no chão. E, como eu falei, Jesus tinha inúmeros motivos para não querer receber Pedro. Só que Pedro não pensou nisso. Pedro foi ao encontro do Mestre. E outra coisa muito interessante que a gente pode tirar disso é o quê? É que Pedro pulou do barco. Pedro, ele não esperou ninguém levar ele até Jesus. Ele foi por conta própria. Ele foi por conta própria. Porque João, ele só disse ao Senhor. João não disse, vamos lá. Pedro não sabia. Por exemplo, o barco poderia demorar para chegar até lá, até eles pararem o barco, recolherem todos os peixes, poderia demorar. Então Pedro, ele não esperou alguém levar ele até Jesus. Pedro, ele se lançou. Pedro não se importava também com o que os discípulos iriam pensar. Porque os discípulos poderiam muito bem julgar Pedro por conta disso. Pô, que desespero é esse? O que ele fez para o Mestre? Muitas vezes é o que acontece aqui, a gente tem medo de se achegar até Jesus por medo. Às vezes, no momento de apelo, no momento de oração, a gente tem vergonha de chegar aqui na frente com medo do que os outros pensariam. Nossa, o que esse cara fez? O que essa moça fez para estar ali, em prantos, quebrantada, pedindo oração? O que ela deve ter feito para estar nessa situação? Muitas vezes a gente pensa nisso, mas Pedro não pensou. Ele se lançou ao encontro do Mestre, sem se preocupar com o julgamento, sem se preocupar com a maneira como Jesus receberia ele. Ele só se lançou. E como será que Jesus recebeu Pedro? Como a gente falou, Jesus, ele tinha muitos motivos para odiar Pedro. Mas vamos continuar a leitura a partir do 8. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 900 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Jesus, ele tem e teve muitos motivos para receber Pedro com uma repreensão.
de uma forma mais agressiva. Mas Jesus, ele não diz uma palavra. Ele recebe Pedro de que forma? Uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Isso significa o quê? Que você não precisa ter medo de voltar para Jesus. Não importa o que você fez no passado. Se você estiver realmente arrependido, só se lança do barco. Não se preocupa com o que os outros pensam. Não se preocupa com a maneira como Jesus vai te receber. Não espera alguém te levar. Só pula. Só pula. Vai de encontro ao Mestre. Ele está te esperando. Ele está te esperando com um banquete. Por quê? Porque Jesus, sim, depois ele repreendeu Pedro, com amor, é claro. Mas antes, Jesus o recebeu com amor, com um banquete, com uma mesa preparada. E é dessa maneira que Jesus também te recebe, se você estiver disposto a se lançar. Como eu falei, depois desse tempo, depois que eles comeram, Jesus chegou em Pedro, e eu não vou poder destrinchar tanto esse texto, por conta do tempo, mas nesse texto, Jesus pergunta 3 vezes para Pedro, se Pedro o ama. As 3 vezes Pedro responde que sim, porém na tradução do grego, Jesus pergunta se Pedro o ama com amor ágape, que o amor ágape é o quê? É aquele amor incondicional, é aquele amor que não depende do outro fazer algo para mim amar ele. É aquele amor ao qual ele é intenso, ele é puro, ele é sincero. E Pedro responde com um amor filéus, que é um amor condicional, é um amor fraternal, é um amor que muda. E nesse momento, Jesus restaura Pedro da seguinte maneira, revelando a ele que a forma como ele amava a Cristo era a forma errada. Porque Jesus, no começo, chamou Pedro ao que? A abandonar tudo, a deixar o barco, e por um momento ele deixou, porém ele voltou. E ali Jesus revelou para Pedro o que faltava nele, que era esse amor intenso, esse amor puro e verdadeiro. E todas as vezes, que foram 3, que Jesus perguntou para Pedro se ele o amava, e Pedro respondia que sim, Jesus chamou Pedro para apacentar suas ovelhas, para voltar a pastorear, que foi para isso que ele foi chamado. Pedro não foi chamado para ser pescador, ele foi chamado para ser pescador de homens. Então, a partir do momento que você se lança do barco, sem se preocupar com o julgamento alheio, sem esperar que alguém te leve, sem se preocupar com como Jesus vai te receber, quando você chegar até Jesus, ele vai te receber com um banquete, vai demonstrar o quanto ele te ama, e logo depois ele vai restaurar o seu caráter. Tanto que o título é a restauração, Jesus restaura Pedro, e a restauração dói, porque aqui fala que Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez. Ou seja, essa restauração ela dói, mas é necessária. Porque logo depois de tudo isso, de Jesus chamar Pedro novamente para cuidar das ovelhas dele, restaurar a identidade de Pedro, perceber que agora sim Pedro o amava da maneira como deveria, Jesus declara novamente: siga-me. E nesse momento você pode se levantar. A equipe de louvor pode vir aqui à frente, o pessoal da intercessão também. Porque se você realmente está disposto a voltar para Jesus, se você está arrependido de tudo que aconteceu no passado e quer mudar essa história, é só pular do barco e ir ao encontro ao Mestre. Ele está te esperando com um banquete. Ele vai restaurar o seu caráter, vai novamente firmar o propósito dele, que ele entregou lá no começo, vai firmar novamente esse propósito. E a partir desse momento, Pedro, ele se torna quem ele realmente foi chamado. Porque até aqui, esse momento, Pedro ainda não era Pedro. Pedro continuava sendo Simão, aquele homem agressivo, aquele homem inquieto, aquele homem que muitas vezes tinha dificuldade para entender o ensino de Jesus. Até esse exato momento ele continuava sendo Simão. Mas a partir do momento que ocorreu toda a situação, que ele se lançou do barco, que ele foi recebido por Jesus com um banquete,
e teve a sua identidade firmada, aí ele se tornou Pedro. Aí agora esse cara que lá em Atos, na primeira vez que vai ministrar para uma multidão, cerca de 3.000 pessoas se convertem. Por quê? Porque agora ele era Pedro. E agora ele deixou a vida de pescador de peixes para pescar homens. E na sua primeira pescaria, da mesma maneira como Jesus fez no começo e fez nesse momento, foram muitos peixes. Só que agora não eram mais peixes, eram pessoas. Então, nesse momento, a equipe de intercessão está aqui em volta. E, como eu falei, não se preocupa com quem está do lado. Não se preocupa com o julgamento. Não espere alguém te arrastar até aqui na frente. Jesus está te esperando com um banquete. Agora a decisão é sua de pular do barco ou não. Amém? Trouxeste-me ao fim de mim mesmo. E quanto tempo isso levou? Quando meu aleluia cessou, uma nova canção me destes, para ti eu vou.
Aleluia. Para ti Eu creio que essas palavras saltaram do coração de Pedro aquele dia. Para ti eu vou. Quando ele sentiu a plena confiança que Jesus o receberia de volta, independente ou apesar de tudo que ele havia feito. Mais uma vez nessa noite, o convite da graça está sendo estendido para você presente aqui, para você que está conosco por meio da transmissão deste culto. O Senhor Jesus o chama, porque a graça dele é maior que os nossos pecados. O amor dele é maior do que os nossos pecados. A graça dele nos envolve. O perfeito amor lança fora todo medo. Em nome de Jesus, se lance na presença do Senhor Jesus. Entrega seu coração totalmente a Ele, ou entregue novamente a Ele a sua vida. Nós temos uma facilidade enorme de nos distrair. Falta-nos coragem muitas vezes para dizer sim, Senhor. Eis aqui a minha vida para andar na Tua presença todos os dias. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha mover, convertendo os corações, restaurando em nome de Jesus. Quanto estão deixando de lado um chamado, quantos estão deixando de lado um propósito que Deus os chamou, pelas distrações, pelo desencorajamento. Nós oramos em nome de Jesus, conforme está declarando esta canção: para ti eu vou, Senhor. Sim, essa noite de se render a Jesus e dizer: para ti eu vou, Senhor. Oh Jesus. Aleluia, que palavra tremenda do nosso Deus. O Evangelho sendo pregado. Glória a Deus, como é bom saber que nessa igreja o Evangelho está sendo pregado. As boas novas de salvação. Mais uma vez fomos lembrados que Jesus, Ele continua o mesmo como naquele dia que nos encontrou. Ele continua sendo o mesmo como naquele dia, quando nos encontrou naquele lugar, naquele ambiente, naquela ruína no pecado. Ele continua o mesmo, no mesmo lugar. Continua com tuas mãos estendidas, tua misericórdia sobre nós. Pai, nós te louvamos por essa esperança, por essa mensagem de esperança, a esperança para quem caiu, a esperança para quem tropeçou, a esperança de reconciliação. Louvamos o teu nome, Pai. Que esta mensagem nessa noite, Pai, venha ecoar nos 4 cantos de Sertanópolis. Que venha ecoar esta mensagem, ó Pai, nos 4 cantos da nossa nação. Quantos filhos pródigos, quantos filhos dispersos, sendo que o Senhor está no mesmo lugar, continua sendo o mesmo como na primeira vez. Como na primeira vez que nos encontrou. Te louvamos, Senhor, te agradecemos. Também, ó Pai, para aqueles irmãos que estão nessa jornada de oração, nós temos certeza que o Senhor tem planos maiores que os nossos. O que está sendo colocado, Senhor, em oração, nós oramos, ó Deus, que haja manifestação da Tua glória. Tua palavra diz: se creres, verás a glória de Deus. Em nome de Jesus, se creres, verás a glória de Deus. Sim, nós já declaramos, Senhor, queremos testemunhar por essa causa a qual está sendo apresentada diante de Ti em oração. Tudo que está sendo apresentado diante de Ti, Pai, nós cremos no mover do Senhor. Nós declaramos que venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade, como ela é feita nos céus, que assim seja sobre as nossas vidas hoje, e assim seja para sempre. Quem crê diz amém. Louve a Deus, engrandeça este nome,
que é poderoso o nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus, ao Cordeiro de Deus, que vive hoje e vive para todos sempre. Louvamos o teu nome, Senhor Jesus. Senhor, despede-nos em paz, em segurança para os nossos lares. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a plena comunhão, as consolações do eterno Espírito Santo, continue sendo abundante sobre a tua vida. Que assim seja hoje, e assim seja para sempre. Amém e amém. Aleluia. Vamos firmes na presença de Jesus, queridos. Glórias a Deus.